Ela teve um ataque cardíaco, mas ninguém quis contar isso. Transformaram a morte dela em piada. Hoje eu vou te mostrar como o grupo que cantava California Dreaming vivia um pesadelo real de traição, drogas e corações partidos. The Mamas and the Papas se destruíram em apenas 3 anos. Fica até o final porque essa história vai te deixar sem palavras. Em 1965, o mundo vivia a explosão da contracultura. Os Beatles dominavam as paradas, e no meio dessa revolução cultural, 4 vozes se encontraram em Nova York. John Phillips era o visionário, o perfeccionista obsessivo que tinha a música na cabeça antes mesmo de pegar o violão. Michelle Phillips, sua esposa, linda, jovem e com uma voz angelical que complementava perfeitamente as harmonias. Danny Doherty, o canadense carismático com um timbre único. E Cass Elliot, a dona da voz mais poderosa e emocionante de todos. Eles se juntaram, ensaiaram até a exaustão e quando finalmente gravaram California Dreaming, o mundo parou para ouvir. A música explodiu, virou hino instantâneo de uma geração inteira que sonhava com liberdade, com um lugar melhor, com dias ensolarados na Califórnia. Mas enquanto o mundo cantava seus sonhos, por dentro do grupo já começava um inferno que ninguém imaginava. Enquanto os shows lotavam e as músicas tocavam no rádio, Michelle e Danny começaram um caso secreto. Eles se apaixonaram e John, o marido de Michelle, descobriu tudo. Mas tem um detalhe que torna essa história ainda mais triste. Cass Elliot era apaixonada por Danny, profundamente apaixonada. Mas ele nunca correspondeu. Ela sofria em silêncio, cantando canções de amor ao lado do homem que amava, sabendo que ele nunca olharia para ela daquele jeito. Imagina a cena, 4 pessoas subindo no palco todo dia, cantando harmonias perfeitas, sobre amor, sobre sonhos, sobre paz, enquanto por dentro era puro caos emocional, traição, mágoa, coração partido. John, obcecado por controle, expulsou Michelle do grupo. Por meses, ela ficou de fora. Trouxeram outra cantora para substituir, mas não funcionou. Michelle voltou, mas nada era mais como antes. Você conseguiria trabalhar diariamente com alguém que traiu sua confiança? E pior, teria que cantar músicas de amor do lado dessa pessoa? Deixe aqui nos comentários o que você faria. As tensões só cresciam. O que deveria ser celebração virou um campo minado. Cada ensaio, cada show, cada gravação era um teste de resistência emocional. Com um grupo emocionalmente destruído, as substâncias entraram pesado. Tudo que a contracultura dos anos 60 oferecia, eles consumiam sem limite. As turnês viraram pesadelos, brigas constantes nos bastidores, discussões violentas. John Phillips se tornava cada vez mais controlador e paranoico. Michelle queria liberdade. Danny estava no meio do fogo cruzado. E Cass tentava segurar as pontas, mas por dentro estava despedaçada. Os shows continuavam impecáveis, porque profissionalismo ainda existia, mas a energia tinha mudado. O brilho tinha apagado. Em 1968, depois de apenas 3 anos de carreira meteórica e sucessos gigantes, o grupo se separou oficialmente. Cada um tentou seguir carreira solo. Fizeram algumas reuniões esporádicas depois, mas a mágica tinha se perdido para sempre. E então veio a tragédia que ninguém esperava. Cass Elliot tentou reconstruir a carreira solo. Ela era talentosa demais para desistir. Gravou álbuns, fez shows e em julho de 1974 estava em Londres fazendo uma temporada de apresentações no Palladium Theatre. Os shows foram um sucesso. Parecia que finalmente ela ia decolar sozinha. Mas no dia 29 de julho de 1974, aos 32 anos, Cass foi encontrada sem vida no apartamento onde estava hospedada.
E aí começou uma das mentiras mais cruéis da história da música pop. A imprensa espalhou que ela havia engasgado com um sanduíche de presunto. Essa história absurda ganhou o mundo, virou piada, manchou a memória dela por décadas. As pessoas riam, faziam comentários maldosos sobre o peso dela. Usaram sua morte como piada de mau gosto. Mas sabe qual é a verdade? Cass Elliot sofreu um ataque cardíaco. Simples assim. Trágico, mas sem nenhum sanduíche envolvido. A família dela sofreu por anos com essa narrativa falsa. Demorou décadas até que a verdade finalmente começasse a circular, mas o estrago já estava feito. The Mamas and the Papas gravaram apenas 3 álbuns de estúdio. 3 anos de carreira ativa, mas deixaram um legado musical eterno. California Dreaming continua sendo regravada, usada em filmes, séries, comerciais, é atemporal. Mas o preço que pagaram foi altíssimo. John Phillips morreu em 2001 aos 65 anos, depois de anos lutando contra vícios. Danny Doherty morreu em 2007 aos 66 anos. Michelle Phillips é a única sobrevivente do grupo original. E se você acha que a harmonia vocal única do grupo terminou nos anos 60, saiba que o DNA musical continuou vivo e no topo das paradas. Anos mais tarde, a filha de John e Michelle Phillips, a Chynna Phillips, se uniu às filhas de Brian Wilson, dos Beach Boys, para formar o grupo Wilson Phillips. No início dos anos 90, elas dominaram o mundo com o hit Hold On, provando que o talento para criar melodias inesquecíveis realmente passou de geração para geração, mesmo com todo o histórico conturbado da família. Os Mamas and the Papas foram o brilho e a sombra do sonho californiano, uma mistura de talento angelical e relações humanas complexas que mudaram a música para sempre. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas canções mais marcou a sua vida? Ou qual dessas revelações sobre o grupo mais te surpreendeu hoje? Deixe a sua história aqui nos comentários. Eu adoro interagir com vocês e relembrar esses momentos. Se você gosta de mergulhar nos segredos das grandes estrelas do passado, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no Fama e Nostalgia. Eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai amar conferir. Um grande abraço e até a nossa próxima viagem no tempo.